Fala, meus queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu venho fazer o segundo vídeo da série Chamados para Fora, e este vídeo vai ser extremamente importante. Eu vou buscar falar com seriedade, com amor, porque estamos falando aqui da salvação de almas, tá? Então eu oro para que o Espírito Santo esteja comigo, não me deixe falar nenhuma mentira aqui, que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja da vontade do Criador, e que nesse vídeo ele possa mostrar a verdade para as pessoas e a vontade dele prevaleça. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o mormonismo e eu vou explicar alguns conceitos, sempre na Bíblia, né? Vários conceitos na Bíblia do porquê que não vem do Criador. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou começar com um argumento lógico, né? Olha, meus irmãos, nós, apesar de algumas pessoas acharmos que não tem milagres hoje em dia, que não existem essas manifestações do Criador, isso acontece. Até hoje, milagres ocorrem. E o que eu quero dizer com isso? Pregadores alcançando milhões de almas de muçulmanos, milhões de almas de indianos. Nós temos visto um avivamento, um grande milagre, a Europa se levantando contra a invasão dos muçulmanos. Então, muitas coisas acontecendo nesse mundo, né? As coisas estão em movimento, não estão paradas. Então, vocês acham mesmo que tantos servos de Deus ganhando milhões de almas para Jesus, para o Criador, pessoas que operam milagres, maravilhas, que o Pai não ia falar para elas se essa religião fosse verdadeira, se fosse dele, ele simplesmente avisaria todos nós, colocaria no Espírito Santo: ó, entre nessa igreja, essa é a minha igreja. Mas não é isso que acontece, certo? E Deus não é Deus de confusão. Ele não é um Deus que fica criando denominações, que cria o Adventismo e os Mormons aqui e outras. Deus não é Deus de confusão. Então começa com esse argumento mais lógico. Agora vamos para a questão da Bíblia, né? Então eu estava estudando e o que os mormons acreditam? Que o Pai, né, o Criador, e o Filho não, vamos por partes, né? O Pai e o Criador, o Pai e Jesus são deuses diferentes, de forma que não é como se ele fosse exatamente o Filho de Deus. Ele é um outro Deus que veio salvar a humanidade, e que na verdade existem outros deuses que estavam com o Criador, certo? E aí ele veio para a Terra, e eu estou resumindo aqui, tá? Não estou falando de forma perfeita, mas aí ele criou o plano para a Terra, e Jesus e outros deuses que eram conselheiros, e Satanás era irmão de Jesus, Lúcifer. Isso é a história que eu estou contando dos mormons, né? Aí eles eram irmãos e deuses. Aí Jesus, a proposta dele para a humanidade, venceu a votação, né, que os conselheiros votaram. E aí Satanás ficou bravo e agora ele vem operar contra Jesus. Mas eles seriam irmãos. Só que isso é totalmente, meus irmãos, antibíblico. A Bíblia não fala que Satanás é irmão de Jesus. Fala que Jesus é o Filho unigênito do Criador, o Messias, e que Satanás é um anjo caído, um querubim caído. Não tem nada a ver. Outra coisa, aqui em Isaías 44, 10: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deixa eu fechar aqui a janela, tá fazendo barulho? Mas entendam, o nosso Criador dos céus e da terra é um Deus eterno, não há outros deuses. Isso não vem do Criador, meus irmãos. Não há outros deuses, e o Criador teve... Não sei nem como explicar isso, não faz sentido.
Simplesmente, meus irmãos, o Criador é o eterno, não tem outros deuses, e o Satanás não é irmão de Jesus. Mas agora vamos lá que eu quero falar outras coisas. Gálatas 1, 8 a 9. Então Jesus ele veio para libertar os cativos, né? Ele veio para nos chamar para fora do sistema religioso. E assim, faça-se Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, que eu seja... não escuta o que eu estou falando, ouça a voz do Espírito Santo, a voz do Criador. Então vamos lá, o que o Paulo fala? Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, qualquer outra revelação que seja posterior, eu não estou falando de profecias, no sentido de alguém fazer uma profecia que se encaixe com a Bíblia, mas qualquer outro livro, seja livro dos Espíritos, revelação adventista, Mormon, isso não vem do Pai. Por quê? Porque contradiz com as Escrituras. Então, eu vou comprovar para vocês biblicamente por que não vem do Criador, por que gera confusão. E por que tem aparência de uma coisa boa, mas aparência não é tudo, né? A gente quer a verdade, porque Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Ou seja, não há necessidade de mais nada além das Escrituras, da Bíblia, que o Criador fez milagrosamente permanecer, apesar de todas as revoluções magnéticas, enfim, de tudo que ocorreu nesse mundo, porque a história que nos ensinam não é a verdade, e mesmo assim, por um milagre, a Bíblia permaneceu. Porque é a palavra do Criador, ela é eterna, a palavra dele permanece para sempre. Então, que mais? Efésios 2, 8 a 10. Vamos lá. Tá. Então é falado o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então tem uma doutrina mormon que é a seguinte: e não se escandalizem do que eu estou falando, eu não estou falando porque eu quero estar certo, porque eu sou bonzão. É por amor de vós que eu faço isso. Então, se apeguem a essa palavra, por favor. Então, nós somos criados pelo Messias, inclusive, porque ele estava no princípio da criação, e nada foi criado sem ele, né? Nada foi criado sem o Messias. Então, nós somos salvos pela graça. As obras que nós fazemos, elas são como esterco para o Criador. E tudo aquilo de bom que a gente consegue fazer é por permanecer nele, por buscar o amor dele, por buscar a presença dele, nós somos santificados nele. Nele nós somos santificados e fazemos boas obras. E sim, haverá galardão para aqueles que ganharam almas, mas o que está dentro da doutrina do mormonismo? Que você vai evoluindo, né? Todos nós somos mini-deuses, e aí você vai evoluindo. Quando a gente chegar no céu, vai tendo uma evolução, até que um dia você vai também ser um Deus que vai criar as coisas, vai criar, enfim, conforme você vai evoluindo. Isso não é bíblico. A Bíblia nos fala muito, muito claramente. Nós somos servos de Jesus Cristo, para sempre, servos do Eterno. Quando a gente for para Nova Jerusalém, for para a eternidade, nós seremos reis e sacerdotes, sim, mas nós seremos servos deles, servos do Altíssimo. Nós não
iremos criar as nossas terras, as nossas galáxias. Aí tem mais uma coisa, e eu tô falando isso com amor, espero que ninguém se escandalize disso. Mais uma coisa, os negros, nesse livro dos Mormons, eles se tornaram pretos por causa que eles não lutaram tão bravamente, eles não foram honrosos, enfim, como se a cor negra fosse uma consequência, como se fosse um castigo que representasse a impureza, né? Isso é uma coisa assim completamente que não é do Criador. O Criador, ele nos ama igualmente. A gente não é melhor do que nenhum africano, do que, sei lá, um indiano. Isso não é bíblico também, tá? Isso da cor, de ficar mais escuro porque não lutaram, e que quanto mais branco a pessoa é, mais pura. Não. A maioria dos satanistas aí são branquelo. E daí? Então, espero que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração das pessoas. Agora, João 15:5. Para que não haja dúvidas. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tudo aquilo de bom que a gente faz vem do Messias. Não é porque nós somos deuses e porque nós somos bons. Nós somos maus. Todos estavam condenados, mas nós recebemos não pelas nossas obras, mas pela remissão dos pecados que há no Messias. Recebemos a graça para poder ser transformados pelo Espírito e poder sermos pessoas melhores. E se nós exaltarmos um pouquinho o nosso coração, nos orgulharmos, o Criador já nos esmaga, porque nós não somos nada. Entende? Tipo, quando a gente se orgulha, começa a achar que a gente é alguma coisa, o Criador vai lá e nos humilha, para que a gente veja que nós não somos nada. Se Ele quiser que você morra agora, você morre. Ele não é obrigado a nada, Ele não é obrigado a nos salvar, Ele não é obrigado a nada, mas Ele nos ama. E é por amar você que Ele está te mostrando esse vídeo, para você ter mais uma chance. Então, Eclesiastes 12:7. Vamos lá. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nós somos pó, nossa carne é um pó. Então, o espírito, aqueles que morrerem em Cristo, irão para Deus, que deu o nosso espírito, que assoprou o fôlego de vida, assoprou o espírito. Então, a nossa carne, né, juntando a carne com o espírito, se fez alma vivente. Isso está em Gênesis, certo? Então, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, assim, o próprio Salomão, o homem mais sábio que já existiu, tirando o próprio Messias, Jesus homem, falou que tudo é vaidade, que assim, e no final ainda falou aqui, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque o Criador há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, Ele é um Deus temível, e Ele é o único Criador, o eterno. Ele não é um entre outros deuses. Isso é politeísmo, não é o que Jesus nos ensinou. Aí, por fim, uma coisa muito interessante, muito importante da doutrina Mormon é o seguinte, que aqui em Mateus 12:40 é falado o seguinte: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E
qual que é essa doutrina. Quando o Messias morre na carne, vamos lá. Eu tô aqui pela alma de vocês, então assim, façam também um esforço para escutar. Então, quando o Messias morreu, é falado o seguinte, tá, não achei aqui, mas é falado o seguinte, que ele foi para o Hades, para a sepultura, ele desceu, né, ao inferno, só que, o que os mormons acreditam? Que o Messias desceu ao inferno para pregar para os mortos e para salvar almas dos mortos. Por quê? Faz parte da doutrina deles você poder pregar para os mortos. E eles aceitarem Jesus, você se batiza por uma pessoa que já morreu, e se ela aceitar Jesus no Espírito, então ela será salva. Só que isso não é bíblico. Em Jó é falado, cabe ao homem, quando o homem morre, né, ele vive uma vez, quando ele morre, depois disso, ele só acorda do seu sono no dia do julgamento. E em Hebreus 9:27 também o apóstolo Paulo fala, cabe aos homens viverem e morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, depois que uma pessoa morre, não há oportunidade de salvação. Não existe isso, ela tem que aceitar em vida ao Senhor Jesus. Então, lembrem-se, pode ter uma aparência de bom, mas Jesus já falava que um pouco de fermento leveda toda a massa. Guardem-se dos fermentos dos fariseus, ou seja, um pouco de engano que pode parecer bom, esta religião, mas um pouquinho de engano já leveda toda a massa. Então, meus irmãos, tenham zelo pela alma de vocês, por favor, sério. Então o que Jesus foi fazer no inferno? Ele foi proclamar a sua vitória sobre a morte, foi mostrar a glória do Criador sobre a morte, foi retomar as chaves da morte e do Hades. Por quê? Porque ele venceu a morte, então ele foi lá tomar a chave da morte. Porque onde estava a morte, o seu aguilhão? Então Jesus venceu a morte, e todos aqueles que forem salvos, que são remidos do Cordeiro e resistirem até o fim, estes também não receberão a vida eterna, não enfrentarão a segunda morte. Então, o que ele foi fazer também? Ele foi libertar os justos. Isso vários e vários estudiosos bíblicos, né, pessoas assim reconhecidas falam, que ele foi libertar os justos que estavam no seio de Abraão. O seio de Abraão, que é citado na parábola do rico e do Lázaro, que o rico conseguia enxergar Lázaro, o rico estava no inferno, né, porque ele não foi uma pessoa boa, enfim. E Lázaro foi salvo, né, porque antes do Messias vir, não havia esse conhecimento, né? Hoje em dia, quem ouve o Evangelho tem que aceitar o Messias para ser salvo. Mas antes disso, vinha muito da questão da justiça da pessoa e tal. Só que hoje em dia, na última geração, já está tudo tão corrompido, tão podre, que não tem como. Sem o Messias, né? Depois que ele veio, nós precisamos dele, aceitar ele mesmo, segui-lo para sermos salvos. É preciso ouvir o Evangelho e crer. Então, tá ficando um pouco longo, mas é muito importante esse vídeo, muito importante. Então, ele foi libertar as pessoas que estavam no seio de Abraão, porque só através do Messias, né, que a gente consegue a verdadeira vida e o acesso ao Criador, o acesso seja ao céu, seja à Nova Jerusalém, mas eu creio que os nossos espíritos estão em lugares celestiais, né? Por mais que o corpo esteja aqui esperando a ressurreição, o corpo dos mortos, né? O nosso espírito está em lugares celestiais. Então, antes do Messias ir libertar os cativos que estavam no seio de Abraão, então ele desceu lá, certo? E libertou essas pessoas que estavam no seio de Abraão.
Dessa forma, ele não foi pregar para os mortos, como os mormons acreditam, como se ele fosse salvar pessoas que fizeram injustiça, foram más e foram condenadas. E aqueles que são bons, que estão preparados para recebê-lo, o aceitaram, é isso que eles dizem, tá? E que quem não está bom, quem não está preparado para receber Jesus, fica em lugares distantes da presença dele e que existem várias recompensas. Então, se você foi uma pessoa muito boa, você vai para um lugar ainda melhor, perto de Deus. Mas se você foi uma pessoa mais ou menos, você vai ficar num céu que é inferior. Só que a Bíblia não fala isso. Nós estaremos todos juntos, todos os salvos, toda a igreja estará na Nova Jerusalém. Sim, haverá galardão, mas não como se fosse haver lugares diferentes de tormento e lugares diferentes de glória. Isso não é bíblico. Por fim, Apocalipse 20, 12. Tá. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, segundo as suas obras em vida. Não sobre alguém aceitar o Messias depois de morto. Isso não existe, isso é confusão. Isso é o que Espiritismo acredita, Umbanda, que existem fantasmas por aí, espíritos humanos soltos. Só que a Bíblia não diz isso. O espírito volta para o Criador. Todo esse mundo espiritual são demônios, não são espíritos de humanos que estão aqui. O complicado é que eu estou me esforçando aqui e tem pessoa que vai rejeitar a mensagem, que vai ficar bravo comigo. Mas eu estou aqui por Jesus, por amor do Criador. Então, assim, aquele que o Espírito tocou o seu coração, é só se arrepender, é só confiar no Criador, pedir para Ele te revelar a pura verdade, sabe? E Ele pode te libertar da religião, do engano religioso. Porque isso não veio do Criador. Mas eu lembrei de uma coisa que o Criador tocou no meu coração para falar. A sua identidade não é mormon. Se você estiver me assistindo e for mormon, a sua identidade não é isso. Assim como a identidade de uma pessoa não é católico. A nossa identidade, nós somos filhos de Deus, Ele nos ama, Ele nos criou. Então ainda dá tempo de você ser liberto da religião, do engano religioso, de você vir para o Criador, para Cristo. Porque você não nasceu assim, e o Criador te ama. A vontade dele é que todos recebam salvação, que todos venham ao arrependimento. Então, se em algum momento da sua jornada você se desviou um pouco da verdade, se desviou do caminho estreito, ainda dá tempo, sabe? Então, que o Messias toque no coração de cada um, e o Espírito Santo, e que não seja eu verdadeiro, mas sim o Criador que fala por mim. Então é isso, meus irmãos. Foi um vídeo um pouco mais longo, mas acho que inclusive o mais longo do canal. Mas eu consegui trazer várias coisas. Peço perdão um pouco pela desorganização aqui. Mas enfim, aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Então, isso é uma misericórdia do Criador, esse vídeo ter chegado até você, você ter assistido até o final. Glória a Deus por isso. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo, tá? Então tenham fé. Não vai ser fácil, né? E você vai ter que escolher entre a salvação, entre a vida eterna, ou o conforto dentro de uma religião. Então é isso, meus irmãos. Que o Pai vos abençoe grandemente. E até a próxima.